Fala, Denis, chegamos agora a uma aula sobre paginação, filtros, organização e muito mais. Muita gente tem dúvida, de como fazer isso na API RESTful, e é exatamente para isso que a gente vai explorar um pouco mais esse assunto. Então, vem para essa aula. Explorando um pouco mais aí sobre o assunto paginação, ordenação e filtros, é importante a gente entender exatamente quais são os motivos de utilização dessas técnicas em si. Essa imagem é uma brincadeira, mas ela faz bastante sentido, que a gente vê um developer, quanto ele fica mais atraído olhando uma API com paginação versus uma sem paginação, simplesmente porque ele acaba sendo impactado por isso, E aí, falando mais sobre impactos e motivos para aplicar, eu vou dar os dois principais. O primeiro deles, como eu já disse anteriormente, a gente está falando da experiência do cliente, então, quanto mais fragmentado ele consegue o resultado, mais rápida é a resposta. Então, isso cria uma ótima impressão para quem está consumindo uma API e, obviamente, melhora a experiência no geral. O segundo ponto também extremamente importante é que, dessa forma, existe uma utilização inteligente de infraestrutura. Por quê? Porque eu estou trazendo dado fragmentado mais uma vez. Então, o dado está vindo sobre demanda, sobre o que realmente o cliente precisa. Eu estou trafegando somente o que é necessário. Então, com isso, os recursos de infraestrutura eles também são utilizados de uma maneira um pouco mais eficiente e inteligente. Então, esses são os dois principais motivos e que fazem bastante sentido para que a gente entenda e aplique um pouco mais sobre esse tema. Falando de tipos de paginação, a gente tem alguns específicos, são três, no geral. O primeiro deles é um orientado a cursor, no qual eu consigo, quando eu faço uma requisição, eu recebo qual é o identificador do próximo cursor e isso me traz o parâmetro de navegação que eu preciso, Então, vamos supor que eu estou pegando uma página XYZ, ela me traz aqui um next cursor da vida, um parâmetro de novo cursor, e aí eu consigo fazer uma navegação a partir disso. Esse exemplo ele explica um pouco mais de como é que funciona. O meu cursor, no caso, ele é o ID dos vinhos. Então, nessa consulta em específico, o cursor está inserido na minha query string, e aí na minha query string eu especifico a partir de qual ID eu quero e qual é o máximo. Então, eu tenho uma chave única aqui para identificar qual que é o cursor e faço todo o tratamento a partir disso. Eu tenho também um tipo muito utilizado, que é o tipo de paginação com page size, no qual eu falo qual que é a página que eu quero, é como se fosse um índice aí, como se fosse um livro, eu quero a página tal, e eu quero o tamanho da página que eu passo esse parâmetro via page size. Então, nesse caso aqui específico, eu estou falando que eu quero a página 3 com um tamanho de 10 itens por página. Então, a partir disso, o Cereber consegue fazer esse filtro desses dados específicos e retornar para o cliente. Bem simples de entender. E, por último, a gente tem também o tipo Offset Limit, que também está sendo muito utilizado, que ele é um tipo mais simples e mais, talvez, objetivo. Ele basicamente te passa um parâmetro de offset, que é o deslocamento dos registros. Então, nesse exemplo específico, eu estou deslocando os registros para a partir do décimo. Então, e depois disso eu passo o parâmetro de limite, que eu falo que eu quero 30 vinhos. Então, é como se eu estivesse pegando uma tabela de 0 a 40, pegando o índice 10 até o índice 30 aqui, até o índice 40, desculpa. Do índice 10 até o índice 40. Então, com isso, eu consigo também paginar os registros aí de um recurso. Esse é o último tipo. Agora, falando de tipos de filtro e de ordenação. Quando a gente fala de filtro, é utilizada a query string. Como eu já disse em algumas outras aulas, a query string ela tem esse formato e essa sintaxe aqui, no qual eu coloco uma interrogação, vou colocando um igual para exatamente especificar o parâmetro e o valor que eu quero usar nesse filtro, uso o e-comercial para concatenar isso e com isso eu consigo trazer só o dado que eu quero. Então, nesse exemplo, ele é bem claro, eu falo qual que é o país, qual que é o estado do vinho, do preço tal até o preço tal e trago o status só que estão disponíveis. E com isso eu consigo fazer um filtro inteligente. Eu tenho outro tipo de filtro que também é bem interessante, que é quando eu tenho muitos filtros, eu consigo utilizar o subrecurso, que já tem um filtro já montado. Então, nesse exemplo aqui, ao invés daquela montagem tudo via query string,
eu uso um subrecurso que já traz aquele disponível igual a sim ou não, né? De status disponível, desculpa. Aqui esse subrecurso, né, disponíveis já é igual àquele anterior que eu mostrei de status igual a disponível, só que ele está montado, né? Então eu posso fazer isso com várias outras coisas. Posso concatenar, por exemplo, 2 ou 3 filtros de query string dentro de um subrecurso e com isso tornar a URL um pouco mais amigável, tá? Esse exemplo é bem claro também sobre isso e pode ser um mecanismo bem interessante. Falando de ordenação específica, eu normalmente utilizo o parâmetro sort. E aí, falando de sort, eu coloco exatamente quais são as propriedades que eu quero fazer essa ordenação. Nesse exemplo específico, eu estou ordenando por país e também ordenando de forma ascendente o estado. Então, notem que aqui eu uso vírgula para separar se é ascendente ou não aquela propriedade que eu quero ordenar e os 2 pontos para separar as propriedades em específico, tá? Agora vamos entrar nas boas práticas desse tema em questão. Primeira boa prática é na utilização de offset limit, tá? Porque além de ser uma das paginações mais utilizadas, ele traz uma melhor experiência para o consumidor, né? Dado que ele não precisa fazer nenhum cálculo, que ele não precisa saber qual que é quase que o total de páginas para conseguir fazer a paginação do lado dele. Além disso, a navegação por page size, ela normalmente cria uma complexidade de processamento do lado do server, porque pensa que você precisa calcular para retornar para o cliente qual que é a quantidade de páginas em si. Então, a offset limit, além de ser a melhor em termos de performance, ela também é a mais simples e eficiente para o cliente conseguir navegar. A de cursor eu não recomendo, tá? Porque ela não tem um padrão muito bem definido. Você vai notar APIs que usam cursores totalmente diferentes de outras. Então, existe uma curva de aprendizado do lado do cliente que eu acho que é desnecessária, tá? Uma segunda dica muito importante é tenha default values, ou seja, valores padrões aí em relação a parâmetros, tá? Você pode ter N valores padrões que ajudam a paginação, como, por exemplo, você pode deixar um padrão de 500 objetos por request e colocar um máximo de 100 objetos, por exemplo. Então, você pode alternar e utilizar isso ao seu favor para conseguir trazer também uma melhor experiência e além de proteger a performance aí da sua API, não deixar ele trazer tudo, obviamente. Uma outra dica, não exagerar em parâmetros de query string, porque isso, obviamente, deixa o URL suja e menos amigável. Então, tente colocar somente o que é necessário para que o cliente consiga fazer a requisição da forma mais simples possível, tá bom? Então, pense no design da API de forma inteligente. E seguindo esse conceito, pense sempre em quem irá consumir a sua API, tá? Porque quando você vai desenhar uma API, é extremamente importante você saber qual vai ser o objetivo que ela vai fazer com que os consumidores dela atinjam. Então, tão importante quanto você seguir todos esses conceitos, esses mecanismos, é você saber exatamente para quem você está projetando ou desenhando a sua API. Tá? E isso impacta, inclusive, nas estratégias e critérios de escolha desses mecanismos apresentados anteriormente. Beleza? Finalizamos mais uma aula aqui da nossa grande jornada dentro de APIs RESTful. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e fiquem ligados até a próxima aula. Valeu!